Fala galera, estamos aqui para o nosso segundo episódio de filosofia com o professor Fred Martucci. Olá pessoal. Ele que sempre abrilhanta as nossas noites de quinta, agora com vocês aqui, de um bate-papo muito legal. E hoje nós vamos falar sobre o meu querido Bin Chul Han. Nosso preferido. Nosso preferido, aquele que me fez mudar de cidade, inclusive, buscar novos ares. E a gente começa, né? Vai ser uma tríade aí. E o nosso primeiro momento será sobre sociedade do cansaço, que muitas pessoas falam, mas poucas entendem. E o nosso maior compromisso aqui é que vocês entendam que a filosofia é muito bacana, filosofia barra sociologia, porque quando a gente fala de filosofia, a sociologia está junto, e que há uma aplicabilidade para a redação, para a vida. Então, é compreender, é saber sobre, para poder escrever de forma muito consistente, para argumentar de forma muito consistente e que vocês possam, de fato, compreender a importância da concatenação das ideias. Não basta copiar, colar. Eu costumo brincar, Fred, que não adianta ter frases coringa, porque aqui nós somos os Batmans. Então, a gente quer algo efetivo, real para a vida de vocês. E a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre ele, que assim, Fred, você me apresentou Bin Chul Han lá na escola e a gente, no nosso bate-papo, eu falei, nossa, eu preciso ler. Você logo disse para mim, Dani, os livros dele são livros pequenos, mas são densos. Leia uma vez, releia. Aí na terceira vez você vai compreender. É lógico que ficou mais fácil, galera, de entender, porque o Fred me deu orientação. Então ele está aqui para já dar essa orientação. Quem quiser ler, já vai entender. Quem não quiser, vai compreender de uma maneira geral para poder conhecer tanto sobre essa questão do século XXI aí, que é a sociedade do cansaço. Perfeito. Olá, pessoal. Olá, Dani. Hoje a gente vai falar sobre o Bin Chul Han. E eu tenho comentado com os meus alunos que é uma boa oportunidade a gente falar do Bin Chul Han, porque essa obra dele, Sociedade do Cansaço, que é de 2017, eu acredito que ela já se tornou um clássico da filosofia. Fred, uma coisa, hein? 2017 então super atual. Super atual. Ele está falando do mundo que a gente vive, né? E a reflexão é interessante porque a filosofia tem 2.600 anos de história, então a gente costuma ler muitos autores mortos falando de um mundo que já passou, né? E a oportunidade de ter um autor contemporâneo que está vivendo o mundo que a gente vive e refletindo sobre esse mundo, né, é uma oportunidade para a gente de acompanhar uma obra que ainda está sendo escrita, né? Então, Sociedade do Cansaço, eu acredito que tem uma posição central no pensamento do Bin Chul Han e muitas outras obras partem um pouco da reflexão que foi feita ali. E essa noção de clássico, ela é muito importante para a filosofia, né? Os clássicos, em alguma medida, definem o que é a filosofia. E um texto clássico é aquele que, obviamente, marca um certo momento, que foi lido por muitas pessoas, que está sendo discutido por muitas pessoas. E acho que por todos esses elementos, a reflexão que ele trouxe para a gente faz dessa obra já um clássico recente da filosofia. Muito importante isso. Depois que eu conheci Bin Chul Han, que você falou, fui estudar um pouquinho, fui ler. E como eu comecei aqui dizendo assim, ele mudou a minha vida, inclusive, porque eu li, né, assisti, na verdade, uma entrevista, ele disse assim, olha, teve um momento que eu parei e falei, eu não estou observando nada, eu não presto atenção em nada, é só cobrança, se eu não parar um minuto, parece que eu não estou correspondendo às pessoas, eu estou sendo um fracassado. Então eu resolvi, comprei um sítio e hoje eu me desconecto do mundo, fico ali, eu falei, gente, é isso, já tinha a propriedade em Maricá, eu falei, chegou o momento de mudar. É claro que eu vivo na sociedade do cansaço. Claro que você está cansado. Claro que eu estou cansado. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho uma questão muito forte aí, de que no momento que eu estou ali lidando com a natureza, tentar desconectar ao máximo. Então, às vezes eu vejo que eu estou naquela, eu tenho que fazer. Aí eu paro, olho assim e falo, caramba, eu não fui ali ao lago ver as minhas jabuticabeiras, vou lá dar uma olhadinha. Quando eu chego lá, elas precisam ser limpas.
Então, aquele momento ali, eu estou numa conexão muito grande com a natureza, não querendo me importar muito com se eu vou postar ou não, que aí a gente já vai para uma outra questão que é a sociedade da transparência, eu não estou com essa preocupação, mas sim de viver aquele momento, né? De acordar às 5h30 da manhã, como foi um dia desse, eu acordei às 5h30 da manhã para tomar meu café da manhã, que eu olho um arco-íris, eu falei, 5h30 da manhã um arco-íris? Que privilégio, que privilégio. Aí eu falei, não quero saber se eu vou chegar atrasada. Vou sentar e vou contemplar esse momento. É lógico que daqui a pouco veio aquela vozinha, né, da cobrança. Olha a hora, vambora, vambora, vambora. E aí eu fui e deixei aquele momento ali, mas observei, não me preocupei em pegar celular para tirar foto, para espetacularizar, mas sim de viver de forma plena. Viver aquele momento. Isso eu aprendi com ele sem me sentir culpada. Então hoje, se eu quero dormir até 8, 9 horas, se eu tiver a oportunidade de dormir, eu vou dormir, vou acordar e não vou ficar assim, ai, eu deveria ter produzido. Ai, porque eu não produzi. Ai, porque eu tenho que fazer. Ai, porque... Não. Eu vou me dar esse direito também de fazer, porque eu já estou na sociedade do cansaço. Estamos todos. E acho que essa questão, né, praticamente a gente sabe a resposta. Você aí que está nos ouvindo, você está cansado? Praticamente. Todos nós estamos vivendo um ritmo, que é o ritmo da sociedade atual, um ritmo de muitos estímulos, um ritmo muito frenético, de comunicação muito, né, violenta, que nos deixa todos cansados. E ele vai... A reflexão que ele faz não deixa de ser, em alguma medida, um desdobramento de um ponto de vista do Michel Foucault, na sua genealogia do poder, quando ele fala da sociedade disciplinar, né? Mas, obviamente, o Foucault, falecido em 1984, não viu a explosão dessa tecnologia que acelerou de uma maneira inimaginável o fluxo de estímulos que a gente tem hoje em dia, né? Então, de um modo geral, o Byung-Chul Han, ele vai denunciar de que nós deixamos para trás essa sociedade disciplinar, que foi muito bem descrita pelo Michel Foucault, uma sociedade pautada numa certa formatação, num certo adestramento do corpo, em função da premissa de se tornar uma força de trabalho, né? Mas que essa sociedade disciplinar, ela dependia de um agente externo, né? Que seria aquele agente de cobrança e que nos colocaria para ser produtivo. Fosse nossos pais, fosse nossos professores, nossos chefes, né? Parece que há um tempo atrás nós precisávamos dessa instância externa nos cobrando para que nós pudéssemos mostrar resultado. Mas com o aprofundamento da sociedade digital e o advento da tecnologia, né, e em função da exposição que a gente tem contato nas redes sociais, da vida do outro, a gente começa a se perguntar se todas as outras pessoas são felizes e a gente não. Portanto, a gente começa a fantasiar um certo perfil, uma certa aparência da vida ali nas redes sociais. Poderia dizer romantizar. Perfeito. E isso, para o Byung-Chul Han, se torna uma violência da positividade. Ele vai falar que a gente vive num mundo onde aparentemente está todo mundo feliz, está todo mundo fazendo a viagem dos sonhos, está todo mundo sorrindo, está todo mundo sempre positivo, né? E, estranhamente, a gente sabe, a vida não é só positividade. Parece que com isso as frustrações são necessárias para o crescimento. Perfeito. Só que agora ninguém quer sofrer. A gente cresce e se desenvolve nos momentos de dificuldade. Nos momentos que está tudo bem, que está tudo ótimo, que a gente está viajando, tudo tranquilo, é muito bom da gente curtir, da gente ter esse olhar, né, para o mundo, de perceber as coisas com mais calma. Mas, de fato, a gente se desenvolve quando a vida nos coloca desafios. E parece que hoje todo mundo vive numa vida perfeita, onde não há espaço para essa negatividade, onde
pega mal você demonstrar fragilidade, de você não estar demonstrar trabalhando, cansaço, de não estar sendo produtivo. de você né? ter um momento de lazer aqui com Z, né, com S. Um lazer que não vai ser postado, isso não é lazer, Isso né? não é lazer. Você não mostra para os outros que você está naquele momento, é como se as pessoas, né, elas não valesse a pena estar num parque se essa experiência não puder ser postada. Não vale a pena eu estar no show se eu não estiver preocupado em estar filmando, postando, do que prestando atenção no show e vivendo aquela realidade. Hoje em dia, quando você vê um show, tá todo mundo assistindo o show, pagou o ingresso, né? Você tá lá diante do palco, mas você tá vendo o show através da tela do seu celular, porque você tá filmando para os seus seguidores saberem que você tá lá no show vivendo aquele momento. Eu espero que quem esteja ali nos vendo, né, não faça isso. Só que não, todo mundo faz, galera. A gente está dizendo que isso já é um estímulo que está ali. Pensando em termos de redação, a gente faz uma relação aí muito grande também com o nosso episódio anterior, que foi da Vida Nervosa de George Simmel, mas ele era 1903, agora a gente está em 2000 e... A obra é de 2017. 17. Mas é como se fosse de ontem. De ontem, né? Então, assim, pensando num tema, por exemplo, relacionado à questão até das notícias falsas, né? A gente colocar isso sobre a fake news ou deepfake, tem muita relação de que eu preciso participar, eu preciso estar ali, eu preciso estar sabendo e eu preciso fazer, porque todos fazem. Exatamente. Então, eu preciso saber dessa notícia, mesmo que seja falsa, para poder estar inserido no momento. Quando a gente pensa em relação de uberização, que é um tema muito interessante para a gente falar sobre também, perfeitamente que cabe na totalmente obra na obra, a uberização ela tem muito isso. A romantização de você não ter o seu tempo. A precarização. Precarização do trabalho. E aí, é um tema muito bom, hein, galera? E que as pessoas vão e colocam assim, porque eu não paro um minuto? Porque eu estou fazendo? Não, já estou 5h30 da manhã acordar, porque eu estou fazendo isso, aquilo outro. E as pessoas não param para pensar no que ele está fazendo de conectividade real, de um pensamento de que como eu vou desenvolver de forma verdadeira. Isso leva ao cansaço extremo. Um esgotamento Um esgotamento que vão trazer a outras situações, que aí a gente vai ver mais à frente em outros episódios, que tem a ver com a sociedade paliativa. E mais, Dani, esse excesso de estímulos e essa busca por uma produtividade que tem a ver com uma comparação, né, de tudo que a gente tem acesso. Porque, perceba, há um tempo atrás, né, o nosso círculo de vivência e de contato era com a nossa família, com as pessoas da nossa escola, com as pessoas do nosso trabalho, com nossos amigos da rua, do curso, disso, daquilo. Hoje em dia, você tem contato com o mundo inteiro. Você segue as pessoas que você gosta, que são famosas, famosas de todos os tipos, né? Desde os antigos atores da TV até os novos influencers e tudo tal. Todos os seus amigos, onde quer que eles estejam no mundo, você acompanha eles na internet, você acompanha pessoas que você não conhece, e aí você tem muitos termos de comparação. Essa comparação, o Bill Churran nos chama a atenção, né? Que há um tempo atrás, ainda nesse esquema da sociedade disciplinar que o Foucault menciona muito, quando a gente precisava de um agente externo nos cobrando essa produtividade, ele falava, essa produtividade, em algum momento, ela chega num limite, né? Então, ter alguém do lado falando, escreva a redação, escreva a redação, escreva a redação. Você vai produzir, né? Mas tem algum momento que a pessoa pode, sabe, estourar e falar, chega, não aguento mais, me dá um tempo, né? Então, o Foucault falava que a sociedade disciplinar produz loucos e delinquentes. Porque em algum momento você... mais adjetivação, a gente vai colocar aí como qualificação loucos e delinquentes. Porque você reage a essa cobrança externa e essa reação, ela vai parecer uma coisa um pouco delinquente, né? Agora, na sociedade do desempenho, que é como o Bill Churran vai chamar essa transformação dos últimos anos. Sai de disciplinar para desempenho. Porque nós cobramos o nosso desempenho comparado a o que a gente vê por aí. E aí, o fator que nos cobra não é mais o externo.
ele foi internalizado. Portanto, quem está me cobrando hoje para ser produtivo, para parecer feliz diante de todos, sou eu mesmo. Isso faz com que eu não tenha mais descanso dessa cobrança. Porque como ela foi internalizada, aonde antes, quando eu conseguia sair da casa dos meus pais ou sair do trabalho, eu tinha um momento livre das cobranças. Agora, com ela internalizada, em nenhum momento eu tenho a liberdade de ficar à vontade, de não ficar me cobrando. Então eu vou para a praia, mas estou pensando no que eu deveria ter produzido, né? Eu vou Ou então eu vou viajar. na praia e vou ficar escrevendo, vou ficar trabalhando. E aí isso faz com que, em vez de louco ou delinquente, como o Foucault disse, Na sociedade disciplinar, nós nos tornemos fracassados e deprimidos nossa, na sociedade do desempenho. fracassados e deprimidos na sociedade. Porque nós nos comparamos com os resultados Então vamos alheios. lá, vamos fazer aqui vou falar de paralelo. Então, retornando aí ao nosso primeiro episódio, George Simmel, ele traz uma adjetivação que nós nos tornamos indiferentes e insensíveis a essa quantidade de estímulos. Né? Insensíveis. Quando a gente vai para Foucault, na sociedade disciplinar, que é aquele que precisa de um líder, digamos assim, uma figura de autoridade que vai nos orientar e que vai nos mandar as ordens, nos mandar as ordens, nos cobrar, eles dizem que nós vamos ficar loucos ou delinquentes. E aí o Foucault, já ia falar Foucault, Bicho-Han, no século XXI... Sociedade do desempenho. Sociedade do desempenho, que desencadeia na sociedade do cansaço. Fala que nós nos tornamos fracassados e deprimidos. Fracassados porque você se compara com os resultados dos outros, né? E deprimidos porque a gente não alcança, talvez, o número de seguidores, o sei lá o quê, a monetização. Deprimidos porque a gente não consegue fazer o que o outro faz, a gente não consegue ter essa felicidade toda, trabalhar 25 horas / 26 e achar que está tudo lindo e maravilhoso, como o outro que está postando, ou como aquele que está do meu lado diz, mas eu fiz. Eu costumo dizer que até papagaio fala, né? Mas, enfim. Então, assim, muito interessante essa reflexão, esses comparativos, não diria comparativos, mas esses paralelos, porque a gente está vindo numa sequência de mudanças sociais profundas e que essas qualificações, esses linguageiros aí ajudam na montagem dos nossos saberes dentro de uma redação. Perfeito. Em que vai trabalhar justamente de uma argumentação em que eu possa dizer, olha, eu não gravei que de repente aí ele vai dizer que a sociedade Bicho-Han fala que é o que mesmo? Já vendo? A pessoa já esqueceu, ó. Fracassados e deprimidos, mas eu vou dizer uma sociedade que sofre de uma ansiedade em nível máximo. Exato. Ele vai chamar atenção, e essa é uma curiosidade da obra, né? Logo no capítulo inicial, e lembrando, a obra é de 2017, portanto, anterior à pandemia, né? Logo no início da obra, ele argumenta que a humanidade superou o momento das ameaças externas, as ameaças à nossa vida diretamente, né? E ele fala de vírus e bactérias. Né? Ele argumenta isso falando que nós já temos muito conhecimento sobre essa questão, muita tecnologia, e de que vírus e bactérias, como agentes externos, né, não nos ameaçam mais. Pois bem, né? 3 anos depois, pandemia de Covid-19. Em alguma medida, eu acho que ele estava certo no sentido de que, apesar, né, da intensidade que foi essa vivência que nós tivemos, em 1 ano e meio, a humanidade foi capaz de produzir uma vacina e nós saímos da pandemia. Portanto, é claro que foi um baque muito grande. Todas as mortes por Covid no mundo, que foram muitas, são lamentáveis, né? Mas nós, como humanidade, conseguimos superar esse momento. E aí ele chama atenção para o fato, né, dentro dessa argumentação, de que a ameaça do nosso tempo, ela não é mais externa. Ele chama atenção também de que para as ameaças externas, nós temos um sistema imunológico, que já é um sistema de proteção de fábrica, né? E que pode ser treinado, e a vacina é um treinamento para o nosso sistema imunológico lidar com um vírus, né, externo. Mas que a grande ameaça do século XX são
as questões neurais, as questões internas. Por isso que ele vai denunciar que nós nos sentimos deprimidos, por isso que estamos com síndrome de burnout, estamos cansados ao extremo, né? E quanto a isso, quanto a essas ameaças, né, nós não temos um sistema imunológico capaz, não tem vacina, né? A única forma de lidar com isso é a gente ressignificar o mundo. Proposta de intervenção, ressignificar o mundo, a nossa vida, o que a gente quer, para onde a gente está indo. Né? Não se sentir culpado. Não se sentir culpado, não entrar nessa neura de uma comparação extrema com tudo e todos. Romantização de trocentas milhões de horas sem descanso, sem você ter um momento para você ter o tédio, reflexão. Isso não é vida. Exatamente. Isso reflete, às vezes, novamente, vou falar da redação, que é aqui onde eu vou puxar para mim, em que a pessoa quer escrever de forma imediata e que ele acha que ele tem que fazer aquilo de forma muito ágil e não entende que, na verdade, ele está diante de uma produção de algo que é interno para ele externalizar. E ele precisa ter esse momento de parar e pensar para poder escrever de forma muito verdadeira, de forma concatenada e principalmente com conhecimento adquirido. Os conhecimentos adquiridos. Professor Fred Martucci, muito obrigada mais uma vez. Dani. Excelente bate-papo. E aí, fiquem ligados, porque o nosso próximo bate-papo será de novo sobre Bicho-Han, mas agora Sociedade Paliativa. Beijo, beijo, galera! Tchau, tchau, pessoal!